Muito bem. Então, vamos dar início ao nosso workshop de serviços ancilares. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos presentes no Rio de Janeiro, nas localidades, através de videoconferência. Esse workshop é uma iniciativa da Superintendência de Regulação da Transmissão da ANEEL e do ONS, da geração, desculpe, e do ONS. E nós vamos, então, agora ter uma pequena sessão de abertura e depois vamos partir para os trabalhos. Antes de partir para os trabalhos, eu farei uma pequena explanação de como será a dinâmica de apresentações e de mesa redonda. Então, vou chamar então para compor a mesa, então, nosso diretor de TI de relacionamento com os agentes, Álvaro Fleury Veloso da Silveira. Chamamos também nosso diretor de operação, Simval Gama, para compor a mesa. E o superintendente de regulação da geração, o Cristiano, que também comporá a mesa, e então farão a abertura do nosso evento. Por favor. Então, por favor, tomem seus lugares. Eu passo primeiramente, então, a palavra ao Álvaro Fleury. Bom dia a todos. É uma satisfação tê-los aqui no ONS. Bom dia também aos colegas que nos acompanham aí em Brasília, Recife, Florianópolis. E, conforme também anunciado, depois a gente pode colocar mais detalhes, foi aberta aí também a possibilidade de acompanhamento, não a participação pessoal, mas um acompanhamento via streaming, né? Então a gente gostaria, desde já, agradecer a todo mundo que pôde comparecer aqui e aqueles que também nos acompanham por streaming. A gente encara esse evento como de altíssima relevância e de construção de um futuro para o nosso setor, que é sempre um prazer fazê-lo, né, para aqueles que militam no setor. Queríamos, desde já, fazer o nosso agradecimento bastante especial a todos aqueles que se dispuseram a trazer seus conhecimentos e compartilhar conosco, através de palestras e apresentações, o seu conhecimento, a sua experiência no assunto e direcionar também a evolução dos nossos trabalhos. E também aos moderadores que coordenarão os debates a respeito das apresentações que foram feitas. Também agradecer os organizadores aqui do ONS, que organizaram, então, um curto espaço de tempo, um evento que ao mesmo tempo que com simplicidade, mas com grande riqueza de conteúdo, isso organizado em um período praticamente de 30 dias, né? Foi um desafio bem grande que nos foi dado, e eu acho que foi atendido aí a missão. E esse evento tem a coordenação técnica da SRG ANEEL e daqui do ONS, e nós contamos com participantes inscritos, de 276 participantes, que aparentemente todos não chegaram ainda, né? Mas se inscreveram para estar presentes nas 4 localidades, acreditamos que alguns ainda chegarão um pouco depois, e durante o evento também nós informaremos a quantidade de pessoas que nos acompanham por streaming. Talvez até o efeito de termos, em função do grande número de participantes, ter ultrapassado a capacidade desse auditório aqui em particular, a gente liberou o streaming, talvez até alguns dos inscritos tenham optado por participar por streaming e não estar aqui presente. E nós contamos, então, aí, como nos inscritos, com agentes setoriais, entidades setoriais, associações, consultores, centro de pesquisa e universidade, que constitui o nosso público participante aqui do evento. Então, contextualizando a realização do evento, a gente deve ter em mente que a matriz elétrica brasileira tem passado por transformações marcadas pela redução da regularização dos reservatórios das usinas hidrelétricas e pela forte penetração de fontes renováveis com geração intermitente, especialmente os grandes parques eólicos na região Nordeste, assim como crescente inserção de geração distribuída. O Plano Decenal da Expansão 2027 aponta para um futuro com elevada participação de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, com destaque para eólica e solar também. E esses fatos, aliados ao aumento da complexidade da rede, indicam que, para garantir uma operação segura e estável no sistema neste cenário, é importante contar com serviços ancilares que proporcionem maior qualidade, maior segurança e, especialmente, também redução de investimentos por serviços e complementações que esses ancilares
podem proporcionar. Então, identificado, então, a partir disso, tanto pela ANEEL, quanto pelo ONS e pelo setor elétrico como um todo, quanto à necessidade da gente revisitar a regulação destinada à prestação de serviços ancilares. Então, em virtude disso, a ANEEL e o ONS acordaram na realização desse workshop, do qual participa todo o setor, como já citei, para debater o assunto e identificar necessidades e oportunidades de implementação de novas modalidades de serviços ancilares ou revisitar até os serviços ancilares existentes, traçando aí sua nova viabilidade ou impulsionando para uma solução mais abrangente. E os questionamentos, portanto, que norteiam a realização desse workshop são os seguintes. Os serviços ancilares atualmente regulamentados no Brasil atendem a todas as necessidades da operação do SIM do presente e do futuro? Podem ser criados novos serviços ancilares para dar mais segurança e flexibilidade à operação atual e futura? A forma de remuneração dos serviços existentes está adequada e incentiva sua disponibilidade? Como deve ser a remuneração de novos serviços ancilares? Quais os modelos de negócio podem ser aplicados para os novos serviços ancilares no contexto brasileiro? Quais os aprimoramentos regulatórios são necessários? E como a experiência internacional pode inspirar esses aprimoramentos da regulação vigente para os serviços ancilares, ou seja, como podemos nos valer da experiência internacional sobre o assunto. De uma forma resumida, qual é a necessidade que o sistema precisa, quais são as possibilidades da gente vir a atender ou confrontar essas necessidades com soluções provisas para os serviços ancilares e qual a forma de a gente viabilizar econômica e regulatoriamente e tecnicamente esse serviço. Então, essa seria, em resumo, aí as nossas metas ou as respostas para as quais a gente busca. Após a realização desse evento, será elaborado um relatório com tudo que vier a ser discutido durante o evento, apresentado e discutido, e este documento será um dos insumos que será utilizado pela ANEEL para dar continuidade à discussão regulatória do assunto no setor, inicialmente mediante uma consulta pública e, posteriormente, através de uma audiência pública que visa, então, fazer o aprimoramento da REN 697/2015, que trata do tema dos ancilares. Bom, então, essa é a contextualização geral do nosso evento, e a gente, mais uma vez, agradece aí a todos os participantes, e a gente tem certeza que a gente vai conseguir contribuir para alavancar uma solução mais abrangente do uso dos serviços ancilares no setor. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Álvaro. Vamos passar a palavra para o Simval Gama, nosso diretor de operação do ONS. Muito obrigado, Antônio. Agradeço a participação de todos, dos palestrantes, dos ouvintes, especialmente dos organizadores por ter feito esse evento no prazo que nós tínhamos. Certamente, com todos esses objetivos já explanados pelo Álvaro, nós vamos ter um produto riquíssimo no final. Só relembrando um pouco, o ONS e a ANEEL, periodicamente, fazem reuniões exploratórias e reuniões de expectativas ou de probabilidades de uso do sistema. E entre uma reunião essa, que nós estávamos com a SRG, visualizamos que poderíamos usar mais intensivamente a infraestrutura do sistema elétrico brasileiro. E experiências que nós fizemos ao longo do período com geração de reativos em parques fotovoltaicos, o uso de alguns compensadores síncronos de geradores específicos ou geração em algum período, poderia facilitar a operação do sistema, poderia dar maior facilidades, inclusive contribuindo com a minimização do custo do sistema. Algumas dessas facilidades
já estão disponíveis, já tem sinal econômico que fazem com que os agentes possam utilizar. Outras, nós visualizamos que precisaríamos investir. E este é um momento onde, através de palestras, de informações, de discussões, nós veremos a possibilidade de a utilização mais intensivamente da infraestrutura disponível no Brasil, com esses objetivos. Esperamos ter sucesso de coletar as informações daqueles que participaram dos projetos pilotos, contribuam aqui, que as recomendações possam ser tratadas no momento adequado, que a gente, no final, tenha uma regulação que seja aderente para o uso, para a operação, reconhecida com valor agregado para os agentes e com o melhor uso do sistema. Cristiano, eu acho que nós vamos ter um bom resultado no final deste evento aqui. Antônio, por favor. Muito obrigado, Simval. Então, vamos passar a palavra para o Cristiano Vieira, superintendente de regulação da geração da ANEEL. Obrigado, Antônio. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço aqui a participação de todos os presentes aqui nesse auditório, nos demais auditórios do ONS, os CNS regionais, e os participantes que nos escutam e nos assistem pela internet. Simval e Álvaro, eu não tenho como deixar de parabenizá-los e parabenizar a equipe de organização aqui do ONS por um evento de altíssimo nível, realizado em tão curto espaço de tempo, e fruto de uma série de discussões, Simval, como você colocou, entre o ONS e a agência, apontando para a necessidade de evolução de alguns aspectos regulatórios que parametrizam e colocam disciplinam as ferramentas que estão à disposição do operador para assegurar a operação do sistema com segurança, eficiência, confiabilidade e, principalmente, com menor custo, né? Quando a gente construiu a 697, ela tem um conjunto, eu diria, relativamente simples, um elenco relativamente simples para a prestação de serviços reciclados, que basicamente cobre Black Start, cobre o pagamento de comunicação para a CAG e compensação síncrona. E o mundo hoje está muito mais complicado. Os desafios que o operador enfrenta, eu diria que esses desafios não estão ali contemplados no nosso arcabouço normativo regulatório. E por quê? Porque isso foi pensado, a estrutura da 697 foi pensada numa época em que o grande provedor de serviços ancilares eram as hidrelétricas. E tudo se resolvia dentro do MRE. O MRE, independente do uso que o operador fazia nessas usinas, para atender às necessidades de flexibilidade, de controle de tensão, suporte de reativos, independente desse uso, havia um equacionamento financeiro, um compartilhamento de risco entre todos os geradores, uma matriz predominantemente hidrelétrica, com um sistema com capacidade de reservação plurianual. A realidade que a gente tem hoje é outra. Então, se 20 anos atrás o desafio do ONS era contar com uma oferta controlável, despachável, e a grande variável estocástica que era a carga, hoje eu diria que nós temos um desafio duplo, porque você continua com a variabilidade na demanda, e hoje a gente tem o desafio de operar o sistema com a variabilidade na oferta também. Então, eu tenho estocasticidade nos dois lados da equação, oferta e demanda. Então, toda a lógica pensada de prestação de serviços ancilares, ela tem que ser pensada diante dessa nova realidade. De uma oferta que não é firme todo o tempo, ela está variando ali. Então, num determinado momento, eu tenho uma contribuição significativa da eólica, meia hora depois, eu tenho que mudar todas as estratégias operativas, tenho que pensar em questões de estabilidade dinâmica, questões de suporte reativo, reserva de potência operativa. Uma série de requisitos têm que ser atendidos em tempo exíguos para permitir essa segurança do sistema. E a pergunta e aí eu acho a importância desse workshop, dessa discussão que vai fomentar de uma forma rica todo um conjunto de normativos e regramentos novos que a gente quer trazer e discutir com a sociedade, como é que a gente pode ajudar o ONS, fornecer ferramentas regulatórias que dão incentivo para que essa operação seja feita pelo menor custo, de forma eficiente, e que, de fato, agregue valor no trabalho que o ONS faz.
Então, assim, eu, mais uma vez, agradeço a colaboração, um trabalho excepcional, que eu acho que a gente está fazendo aqui em tão curto espaço de tempo, e com a participação ampla de todos os agentes que poderão, com certeza, contribuir de forma decisiva e rica para esse debate. Teremos todos dois dias muito profícuos de excelentes debates. A gente agradece e conta com a participação de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Cristiano, desculpa. Bom, então peço que a mesa, por favor, se aloje no nosso auditório. E nós vamos dar início, então, ao nosso workshop. Antes de iniciar, apenas aqui alguns avisos sobre a nossa dinâmica, né? Nós teremos 5 painéis, né? 3 deles no dia de hoje, 2 no dia de amanhã. Hoje o dia será um dia bastante corrido, nós estamos com a agenda bastante apertada, então nós teremos um controle de tempo assim, bastante rígido. Nosso pessoal aqui da organização tem uma plaquinha de 10 minutos e de 5 minutos para orientar o apresentador de forma que ele possa ter um bom controle do tempo, tá bom? Cada painel, então, será composto de apresentações. As apresentações são normalmente de meia hora, e os painéis as mesas redondas dos painéis variam entre meia hora e 40 minutos, dependendo do número de apresentações que foi realizado no painel. Okay? Então, os coordenadores das mesas redondas, que serão os moderadores, então conduzirão, após as apresentações daquele painel, as discussões a respeito dos temas. Lembrando que as perguntas podem ser feitas online, através do nosso sistema de streaming. Tá? Pelo sistema de streaming consegue-se fazer as perguntas, os nossos relatores farão uma classificação, uma triagem das perguntas, que colocarão à disposição do moderador, através do computador que estará disponível aqui na mesa para os moderadores, então, poderem conduzir as perguntas. Então, lembrando aqui só os moderadores, o computador disponível, onde está aberta aqui a janela, que é uma janela online do Office 365, é esse que está aqui comigo, que eu vou disponibilizar ali na mesa, então, onde estarão aparecendo as perguntas da audiência, inclusive do pessoal que está assistindo por streaming dos seus postos de trabalho ou das suas empresas. Ok? Então, vamos compor então, a primeira mesa, por favor. Vou chamar, então, o Leonardo Reze, da Tractebel, por favor, que fará a primeira apresentação. O Daniel Tavares Souza, da EPE, que fará a segunda apresentação. Tá? E o moderador desse painel, que será o Marcelo Praz, do ONS. Ok, nós vamos então colocar a apresentação que estará nesse computador. Esse aqui é o passador, está para frente, para trás. E se precisar apontador, é aqui. Okay. Como você quiser. Fazer em pé também, fica à vontade. Leonardo, antes de a gente começar, eu queria fazer uma introdução ao tema específico desse painel. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse primeiro painel trata dos serviços ancilares no planejamento do sistema. Então, a gente começa com um olhar de mais longo prazo, depois a gente vai ver a parte de operação. Já se falou aqui sobre mudança da matriz, e o que vem passando, né? Se a gente pega uma fotografia de 2000 e agora de 2020, a gente vê a mudança substantiva que aconteceu na composição da oferta brasileira. Sem dar spoiler, o Leonardo vai apresentar também uma visão mais prospectiva, um olhar lá em torno de 2036, mais ou menos, de um estudo que a gente está terminando, e vocês vão ter uma visão muito interessante de qual é a provável composição de uma matriz em termos das fontes de geração no futuro e os desafios que vêm pela frente e que estão fortemente conectados ao tema desse workshop.
que eu gostaria de acrescentar em relação ao que já foi falado na mesa de abertura? Nós tivemos a consulta pública 33 e temos hoje o grupo de trabalho de modernização do setor elétrico. É óbvio que novos serviços ancilares são tratados dentro desse arcabouço. A CP33 já tangenciava essa questão quando falava sobre a implantação de um mercado de serviços ancilares que hoje nós não temos no Brasil. Então, vai ser importante ao longo desses 2 dias a gente pensar quais são os serviços que devem ser prestados de forma compulsória, quais aqueles que seriam facultados e quais seriam objeto de um mercado de competição por serviços ancilares. A gente está dando um passo que... são várias iniciativas que estão ocorrendo e que, de uma certa forma, estão interconectadas e interligadas. A adoção do preço horário é uma delas. A gente sabe quais são as razões que estão levando à implantação do preço horário, quer dizer, a programação horária já se dá de 30 em 30 minutos, e vamos ter um PLD horário no futuro próximo. A gente sabe as razões que levam a isso, a gente sabe a mudança da matriz, e a gente sabe que a adoção disso também vai abrir oportunidades para que você possa prestar e ofertar serviços ancilares de natureza diferente daqueles que a gente conviveu no passado. Então, essa é uma coisa bastante importante. Os painelistas vão trazer uma visão de tecnologia, de mudanças que vêm acontecendo ao redor do mundo, e eu entendo que será bastante interessante, né? Como já foi dito, cada um de vocês tem 30 minutos, é um desafio, pelo tamanho da apresentação que vocês propuseram. Felizmente, não sou eu que vou controlar isso. Então, cada um tem 30 minutos e depois a gente tem um debate de 30 minutos e essa é a composição. Bom, apresentando nossos palestrantes, começando pelo Leonardo Reze. Leonardo é engenheiro e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2012, ele integra a equipe de consultoria de sistemas de energia da Tractebel Enge, exercendo as funções de especialista em análise de sistemas de potência e gestor da equipe de consultoria de sistemas de energia da Tractebel para o Brasil e a América Latina. Leonardo tem como principais áreas de atuação dinâmica e controle de sistemas de potência, planejamento de sistemas de energia elétrica, integração à rede de fontes de energia renováveis e estudos de interconexão de sistemas elétricos. É membro do I3E, do SIGRE Brasil, da Sociedade Brasileira de Automática, sendo autor de diversas publicações técnicas e científicas em sua área de especialização. As 2 apresentações são complementares. Leonardo vai dar um foco maior na penetração das fontes renováveis e as mudanças que vêm ocorrendo, enquanto o Daniel, na sequência, nosso colega da EPE, Daniel de Souza, que é graduado em Engenharia Elétrica pelo Cefet, mestre em Sistemas de Potência pela COP-UFRJ em 2011. Trabalhou na Eletrobras, Furnas e aqui na nossa casa no ONS. Atualmente exerce a função de consultor técnico na EPE, onde coordena os grupos de estudo de expansão da transmissão do Estado de São Paulo e de base de dados para simulações elétricas e atua nos estudos de interligações regionais. Integra a equipe da Superintendência de Transmissão da EPE desde o ano de 2007. Daniel vai trazer a visão do planejamento de longo prazo e descortinar as novas tecnologias também. Então, mais ou menos é esse o tom que a gente tem nesse painel de abertura. Boa apresentação para todos. Eu passo a palavra ao Leonardo. Obrigado, Marcelo. Primeiramente, um bom dia a todos e um agradecimento especial à equipe do ONS pelo convite para ministrar, participar desse workshop e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na área de integração de fontes renováveis e serviços ancilares ao redor do mundo. A fala que eu vou fazer hoje aqui trata mais, eu diria, a ideia é jogar alguns questionamentos no ar que serão mais detalhados ao longo desses 2 dias do workshop sobre serviços ancilares. Então, a gente vai olhar qual o papel do planejamento de longo prazo, considerando a integração de fontes renováveis variáveis, na necessidade de serviços ancilares. Dividi a apresentação em 4 itens, começando com a motivação, bem rapidamente, sobre por que discutir a questão de serviços ancilares no dia de hoje, na realidade atual no Brasil.
o impacto da integração das fontes renováveis variáveis no sistema, então uma perspectiva sistêmica da integração de fontes renováveis variáveis, passando para integração de renováveis, qual é a relação disso com a necessidade de serviços ancilares, e finalizando com o papel das atividades de planejamento de longo prazo na definição dos serviços ancilares. Motivação muito simples, a gente tem visto, não só no Brasil, como ao redor do mundo, uma integração cada vez maior de fontes de energias renováveis variáveis em larga escala, muito devido à grande redução dos custos dessas fontes nos últimos anos. E também tem-se uma projeção de que essa redução de custos continue a ocorrer nos anos seguintes. Então, quais são os impactos da integração dessas fontes nos sistemas elétricos? Basicamente, o que acontece é que as fontes renováveis variáveis elas têm algumas características especiais com respeito às fontes de geração convencionais, que são, na maioria dos casos, fontes não síncronas. No caso brasileiro, nós já éramos habituados na geração convencional a ter restrições de localização das fontes, porque sempre fomos atrás do recurso hidrelétrico no Brasil, então já somos habituados a construir geração aonde a fonte, o recurso existe, então essa é uma característica também das fontes renováveis variáveis, notadamente eólica e solar. A incerteza associada à produção dessas fontes e sua variabilidade. Então, a característica de não sincronismo dessas fontes, ela tem uma relação direta com controle, com a resposta de controle de tensão e frequência do sistema, a questão da localização, distribuição geográfica com controle de tensão e capacidade de transmissão do meu sistema. Eu preciso buscar essa energia normalmente longe do centro de carga, então transmitir essa energia para o centro de carga. A incerteza associada às fontes requer bastante flexibilidade, não somente da transmissão, mas também do parque gerador. E a variabilidade associada às fontes também impactando bastante na flexibilidade do sistema e na capacidade firme de geração de energia. Dentro desse contexto de integração de renováveis, a gente tem diversos desafios para a operação do sistema, tais quais inércia do sistema reduzida, adequação da capacidade de regulação, principalmente regulação primária de frequência do sistema. Em alguns casos, em alguns sistemas ao redor do mundo, a ausência de controle automático de geração é algo crítico para a integração de renováveis. A gente vai ver que, no caso brasileiro, o problema não é a ausência do controle automático de geração, mas sim como evoluir esse controle secundário de geração para uma integração cada vez mais crescente dessas fontes. Flexibilidade do parque de geração convencional. A questão da estrutura da rede elétrica. A gente precisa de muita rede elétrica para lidar com a integração de renováveis. E a questão de dispersidade geográfica dessas fontes. Parece ser algo muito teórico, mas a gente vê com experiências internacionais que isso não é só teoria, isso é muito prático. Na verdade, todos esses levantamentos que aparentam ser mais teóricos, eles começaram a aparecer devido a problemas práticos que países líderes na integração de fontes renováveis variáveis enfrentaram e continuam enfrentando em seus sistemas. Então, existe um estudo de 2013 da Irlanda que tinha como objetivo identificar quais eram as restrições à integração de fontes renováveis variáveis na Irlanda. A Irlanda, apesar de ser um país que é interconectado ao sistema do Reino Unido e, por consequência, conectado ao sistema europeu, ele é interconectado assincronamente. Então, ele funciona do ponto de vista dinâmico como uma ilha elétrica dentro do sistema europeu. Então, eles têm características bastante especiais quando enfrentado a realidade da integração massiva de renováveis nessa ilha. Então, basicamente, o que eles passaram
problemas de estabilidade de frequência, problemas de variações de curto prazo de frequência e perda temporária de produção eólica devido a faltas na rede, então desconexão intempestiva das renováveis frente a faltas na rede, que esses dois temas, em 2013, foram identificados como críticos e que não havia uma solução imediata já em 2013, que instigou análises suplementares, que hoje já gerenciam muito bem, tanto do ponto de vista de planejamento quanto do ponto de vista de operação. Problemas de integração de renováveis que eles identificaram como possíveis de serem mitigados, questão de estabilidade de tensão, estabilidade transitória e balanço entre geração e carga e regulação de frequência. Então, todas características clássicas de comportamento dinâmico de sistemas que foram identificados como possíveis problemas frente à integração de renováveis, mas que eles conseguiram mapear soluções para esses problemas. E outras coisas que apareceram nesse estudo deles, que pensavam-se ser problemas, mas que os estudos provaram que não seriam tão críticos assim, como resultado das modelagens feitas. Então, a questão dos níveis de potência de curto-circuito na rede e problemas de estabilidade a pequenas perturbações. Estabilidade a pequenas perturbações, a gente está falando de um sistema com uma rede de transmissão relativamente curta, então não se espera que esse sistema sofra com esse tipo de problema. E qual é a grande questão na Irlanda? A gente tem aqui alguns mapas de calor que representam a participação de fontes renováveis em relação à carga do sistema. O que acontece na Irlanda? Que, por exemplo, em 2015, 23% da energia anual foi suprida por fonte eólica. E, nesse mesmo ano, eles tiveram algumas horas de operação onde a penetração de fontes renováveis variáveis atingiu 55% da carga total do sistema. Então, a penetração instantânea é bastante elevada e, ainda assim, eles são capazes de operar o sistema. Como eles foram capazes de operar o sistema? Muito planejamento e desenvolvimento de ferramental para apoio à operação. Então, desenvolvimento de muito ferramental para a sala de controle, para possibilitar aos operadores a boa operação do sistema nessas condições. Só acontece em sistemas pequenos, em sistemas ilhados? Não. A gente olha o que está acontecendo no Texas, nos Estados Unidos, no sistema da ERCOT, e o que a gente vê é que, ano após ano, a inércia equivalente, a inércia total do sistema do Texas vem decaindo, e isso leva a, por exemplo, quando eu tenho uma contingência de geração, excursões de frequência cada vez maiores e uma probabilidade cada vez maior da atuação de esquemas de alívio de carga. Então, o que tem sido discutido no Texas nos últimos anos é: preciso inércia adicional ao meu sistema? Se preciso de inércia adicional, faço isso através de restrições de despacho de geração, para ter unidades must-run no sistema, uso inércia sintética, ou uma outra alternativa, que é, inércia é algo que é uma energia armazenada no meu sistema, que está disponível para ser ativada instantaneamente frente a um desbalanço de geração e carga. O que eu posso fazer se eu não tiver inércia sintética, talvez é criar um outro produto que se chama um produto de reserva primária rápida. Então, outra alternativa que está sendo pensada no Texas hoje para enfrentar esse problema de variação transitória de frequência muito rápida é criar um produto de regulação primária de frequência rápida. Um produto que vai atuar entre 0 e 5 segundos, começando na faixa de resposta inercial e podendo esgotar a sua resposta. Desculpa. Sua resposta de frequência em um prazo de até 5 segundos. Isso
discussão no Texas, na Austrália já é realidade. A Austrália, se eu não me engano, no ano de 2018, implementou um serviço de regulação primária rápida de frequência, que é uma regulação que funciona no período de 0 a 6 segundos. Então, é o período onde ainda os reguladores de velocidade de geradores convencionais não são capazes de responder tão rapidamente, então eles criaram esse produto adicional para fazer frente aos impactos da integração de fontes renováveis na Austrália. Então, por que a integração de renováveis gera tanta discussão em relação a serviços ancilares? Basicamente porque ela traz sua característica não controlável, traz alguns desafios para a operação do sistema. Quais desafios? Controle de frequência, controle de tensão, principalmente. Em relação à recomposição do sistema e controle sistêmico, que são outros dois tipos de serviços ancilares comumente utilizados ao redor do mundo, não se tem um impacto tão significativo das renováveis. Então, a ideia aqui é focar um pouco em controle de tensão e frequência, muito mais em controle de frequência. Controle de frequência, então, como eu já falei anteriormente, renováveis variáveis, elas têm duas características principais: variabilidade e incerteza. A variabilidade não seria um problema se eu não tivesse incerteza. Se eu tenho 100% de certeza no que vai acontecer com a produção eólica e solar nas próximas horas ou nos próximos minutos, o meu problema de operação não é mais um problema de ser surpreendido por alguma variação dessas fontes. É um problema de programação. Eu conheço com 100% de certeza o que vai se passar no futuro próximo. Eu programo a minha operação para fazer frente a essas variações. Mas a grande questão é, eu não tenho 100% de certeza na previsão. Então, comumente a gente ouve falar que variabilidade das fontes renováveis é o grande problema para o sistema. Na verdade, não é a variabilidade, e sim a imprevisibilidade dessa variabilidade. Então, a incerteza associada que é o grande vilão da história. Para a regulação de frequência, então, qual é o princípio básico de regulação de frequência? Aqui um esquema muito simples, basicamente é controlar o equilíbrio entre geração e demanda de forma a manter estável a frequência do sistema. Eu tenho várias formas de fazer isso. Eu tenho, em um primeiro instante, a inércia do meu sistema que responde a um desbalanço entre geração e demanda, que me permite regular a frequência, e depois eu tenho ações automáticas ou manuais de operador para realizar o controle de frequência. Peço desculpa aqui aos operadores por simplificar tanto o problema de operação, mas é uma analogia que eu gosto de fazer e que ajuda bastante a entender essa questão de equilíbrio, geração, demanda e o controle de frequência associado. O primeiro impacto das renováveis na regulação de frequência está associado à disponibilidade de reserva. Então, eu posso ter condições de operação onde eu venha a ter uma dificuldade de ter reserva operativa suficiente para a regulação do sistema, ou posso vir a ter... Aqui a mensagem principal é: o mais flexível possível é meu parque de geração convencional, melhor é para a operação do sistema. Imagine se eu subo o mínimo técnico das minhas unidades convencionais e eu começo a integrar renovável em cima disso. Eu posso começar a ter situações onde eu tenho tanta inflexibilidade no sistema e com tanta renovável que eu não consiga atender os meus requisitos de reserva. Aí o que preciso fazer? Ou cortar a produção renovável para diminuir a necessidade de reserva, ou também colocar mais máquinas convencionais em operação, talvez acrescentando mais inflexibilidade ao sistema para adicionar a reserva necessária, e aí também vou ter necessidades de mais corte de geração renovável. Então,
disponibilidade de reservas é um primeiro ponto a ser avaliado. Qual é o impacto das eólicas? Então, eu tenho disponibilidade de reserva, eu tenho desempenho dessas reservas também. Qual é o impacto da eólica na questão de regulação de frequência? Basicamente, eu tenho uma variabilidade dessa produção eólica no curto prazo. Na programação da minha operação, eu tenho uma previsão dessa produção. Então, em vermelho, eu tenho a previsão da minha produção eólica para os próximos momentos. Em azul, a minha produção eólica atual. E em dourado aqui, eu tenho a produção média. Então, o que acontece? Eu tenho uma certa previsão, eu preciso ter reserva suficiente para cobrir essa diferença entre previsão e a produção eólica que realmente se reproduz durante o período de operação. Tem uma coisa muito importante, a gente está falando aqui de variabilidade, que quanto maior for o prazo, o intervalo temporal considerado, maior a variabilidade da fonte. Então, supondo que eu estou tomando uma decisão em base horária, a variabilidade da eólica, e para solar também é verdade, na base horária ela é muito maior que se eu pegar a variabilidade dessa fonte em base de 5 ou 10 minutos. Então, aumentar a resolução temporal dos níveis de decisão também ajuda a diminuir incerteza e variabilidade. A gente vai voltar a essa questão um pouquinho mais à frente. As solares também têm uma variabilidade considerável. Talvez, dependendo da região do mundo, muito maior do que a variabilidade associada à fonte eólica no curto prazo. E é muito mais difícil de prever, porque é mais fácil você prever uma condição de vento do que uma condição de uma nuvem que passa sobre um parque solar, ou alguma condição de sujeira que aparece num painel e vai deteriorar minha produção. Então, solar, em termos de variabilidade de curto prazo, ela tem um desafio adicional em termos de previsibilidade. Então, também, a questão não é a variabilidade em si da fonte, mas quanto eu consigo prever essa variabilidade na programação da minha operação. Sabendo um pouco desses impactos todos das renováveis no sistema, no comportamento do sistema, como a gente pode se preparar com antecedência e dar recursos suficientes ao operador para conseguir manejar um sistema com alta penetração de renovável. Eu gosto desse diagrama da IRENA, da Agência Internacional de Energias Renováveis, que basicamente diz: tenho objetivos de integrar renováveis, tenho desafios associados à integração. Tudo isso é possível desde que eu faça o meu dever de casa, um bom planejamento. Então, se eu conseguir planejar bem com antecedência, eu facilito a vida do operador no futuro para operar esse sistema com integração elevada de fontes renováveis. Primeira questão que impacta planejamento para a integração de renováveis é: eu posso atenuar a variabilidade dessas fontes usando o efeito de portfólio. Então, diversificação geográfica das fontes ajuda a reduzir a variabilidade global delas. E para isso eu preciso planejar com antecedência onde desenvolver essas fontes, então buscar recursos complementares, desenvolver a minha transmissão para poder utilizar esse efeito de portfólio. Então, como eu falei, capturar o efeito portfólio só é possível se eu preparar bem com antecedência na identificação de recursos complementares, desenvolver infraestrutura de transmissão a tempo
de integrar essas novas fontes ao sistema, então desenvolver transmissão, mas com suficientemente antecedência à integração dessas fontes, e talvez identificar necessidades de armazenamento de energia em diferentes escalas de tempo. Então, uma mensagem chave aqui: transmissão é um elemento chave para permitir efeito portfólio, mas não somente transmissão, o armazenamento de energia também joga um papel fundamental nessa história. Como diminuir essa questão de variabilidade, os efeitos da variabilidade na operação? Então, melhorias de práticas de operação. Primeira coisa é, eu falei, o problema não é variabilidade, mas sim o quanto eu consigo prever essa variabilidade. Então, melhorias nas capacidades de previsão, tanto de demanda quanto produção renovável. Outra alternativa é programação e despacho da geração em alta resolução temporal, em escala subhorária, porque em escala subhorária, quanto maior minha resolução temporal na tomada de decisão, quanto mais rápido eu tomo a decisão, menor a incerteza nesse intervalo de tempo. Terceiro item, aplicações avançadas na sala de controle, então cada vez mais funções de apoio à operação, por exemplo, monitoramento em tempo real da inércia do sistema, é uma coisa muito interessante. A questão de monitoramento em tempo real da dinâmica do sistema, cálculo de região de seguranças em tempo real. E um último ponto, dimensionamento e alocação de reservas de forma dinâmica. E aqui, se não me engano, no dia de amanhã, o Dr. Luiz Barroso vai falar sobre dimensionamento e alocação de reservas de forma dinâmica. Também posso atenuar os efeitos da variabilidade das fontes, melhorando as práticas de planejamento. Planejar um sistema mais flexível. Então, capacidade de transmissão mais elevadas e um sistema de transmissão mais adequado e um parque de geração flexível. Um parque de geração flexível, quando eu falo que seja um parque também que eu possa ativar essa flexibilidade com frequência. Não que uma máquina possa me oferecer flexibilidade em um determinado momento e para oferecer essa flexibilidade novamente eu devo esperar 30 dias para que a máquina se recomponha. E essencial que no planejamento de longo prazo a gente comece a ter uma visão detalhada da operação. Levar o ponto de vista da operação para o longo prazo. Então, fazer planejamento da expansão com representação detalhada da operação. É possível prevenir problemas de curto prazo já na fase de planejamento de longo prazo? Até um certo nível, sim. E como? Usando ferramentas avançadas para apoio às decisões do planejador. Não estou falando aqui de usar a ferramenta de otimização que vai tomar a decisão em nome do operador, mas sim fornecer apoio às decisões do operador, algo que me dê informação ao planejador, algo que me dê informações ao planejador suficientes para que o planejador tome a decisão mais adequada. Na expansão, deve-se representar de forma mais detalhada possível a operação do sistema. Isso inclui representação do sistema de transmissão de forma completa e simulação detalhada da operação do sistema no cálculo dos custos de operação, quando eu estou minimizando investimento e operação. Chave para o planejamento é a disponibilidade de dados de entrada de alta qualidade. Então, eu preciso ter informações sobre séries de produção eólica e solar de alta qualidade, com uma boa resolução temporal. Eu preciso que os dados que são utilizados no planejamento da expansão sejam o mais próximo possível daqueles que a gente utiliza na operação. Então, a gente tem muito mais detalhe na operação do que no planejamento de longo prazo. Então, sinergia, para finalizar aqui, sinergia entre planejamento e operação é mais importante do que tudo. Para a integração, eu diria assim, com sucesso de fontes renováveis e de forma
técnica e economicamente viável, é chave, é imponderável que planejamento e operação conversem e trabalhem em conjunto, para que o sistema planejado para o futuro seja operável quando ele aparecer na mão do operador. E tudo isso, não falei muito de serviços ancilares, tudo isso para dizer que, se eu faço o meu dever de casa no planejamento da expansão, olhando para a operação futura do sistema de forma mais detalhada, eu já consigo identificar necessidades de adequar serviços ancilares atualmente utilizados ou identificar necessidade para novos serviços ancilares. E por que olhar serviços ancilares no longo prazo? A gente vai ver nas discussões de hoje e amanhã que o processo de revisão e implementação de novos serviços ancilares ele é um processo que não se resolve do dia para a noite. Então, a gente precisa de tempo para implementar esses processos e nada melhor do que já na atividade de planejamento de longo prazo, a gente olha ao futuro e se planeje para as necessidades futuras, que a gente tenha tempo de discutir as questões dos serviços ancilares, quando, onde, quais serviços, como remunerar, qual é o desempenho técnico mínimo necessário para esses serviços e que a gente consiga ter tempo de implementar tudo isso para quando esse sistema, essa realidade operativa aparecer, a gente tenha feito o dever de casa. Qual é o papel do Brasil nesse contexto? Então, vamos olhar, como o Marcelo falou, um pouco à frente, numa realidade onde a gente tenha uma integração massiva de fontes renováveis variáveis. Então, a gente está falando aqui de 22% com 30%, 52%, mais 10% de GD. Então, mais de 60%, eu diria, mais de 55% da matriz, da capacidade instalada em renovável variável. Com uma participação, um papel cada vez menor da hidro como a base energética do sistema. Então, a gente está falando de uma queda da participação das hidros em fornecimento de energia para em torno de 50% da energia consumida no ano, então muito sendo suprido por eólica, solar e geração distribuída. Com necessidades cada vez maiores de reserva girante. Então, aqui a gente olha um perfil diário, hora a hora, quais são os requisitos de reserva girante para operar tal sistema. E, para finalizar, e que é, eu diria, talvez, um slide para animar a discussão sobre serviços ancilares. Esse aqui é para um ano de operação, a proporção entre produção eólica e solar sobre a carga total do sistema. Então, a gente viu o caso da Irlanda com 55% de penetração instantânea de renováveis. Aqui nós estamos falando de algo acima de 60% de penetração de renováveis instantaneamente em algumas horas do ano. Então, muita necessidade de serviços ancilares, de inércia para o sistema, capacidade de curto-circuito, regulação de tensão. Então, é essa a realidade ou um futuro que estamos visualizando para o Brasil e onde essa discussão sobre serviços ancilares ela é realmente muito importante, porque para operar um sistema dessa forma, a gente precisa ter muita flexibilidade e muito serviço ancilar para possibilitar a operação do sistema. Espero que eu tenha cumprido meu tempo. Muito obrigado. Passo a palavra de volta ao Marcelo. Obrigado, Leonardo. Pedir que o Leonardo, então, tomasse assento. Depois a gente vai ter o nosso momento de debate. Na sequência, eu vou passar a palavra para o Daniel de Souza, da EPE, que vai apresentar a visão da EPE em termos de serviços ancilares no horizonte de planejamento, apresentar um pouco a questão de novas tecnologias. É bom a gente falar e pensar em usinas reversíveis,
que é uma coisa que tem acontecido bastante no mundo, unidade de armazenamento, baterias, enfim. E depois vou deixar uma provocação aqui para a gente conversar no debate, se a demanda também pode participar. A resposta da demanda seria um serviço ancilar, principalmente agora que a gente vai ter uma granularidade do preço horário. Daniel. Bom, muito bom dia a todos. Primeiramente, agradeço ao ONS, em nome da IPE, pelo convite, né, participar desse importante workshop, pelo público aqui presente, né, pelo remoto, dá para perceber já, de forma antecipada, o sucesso do evento, né, acredito que teremos aqui discussões muito importantes. E a minha apresentação ela vai se concentrar na parte na visão, né, do planejamento da expansão. Vou trazer um pouco aqui do contexto atual, o que hoje já é regulamentado em termos de serviços ancilares e falar um pouquinho das perspectivas futuras, observando mais a questão do horizonte decenal. Esse primeiro slide aqui é um slide institucional, com o nosso selo comemorativo dos 15 anos da EPE, e traz aqui de forma bem resumida quais são as nossas atribuições. Bom, o roteiro da apresentação eu vou iniciar, né, com esse contexto atual, falando um pouquinho, né, dos serviços ancilares que hoje já estão disponíveis, trazendo alguns conceitos, um pouco do que o Leonardo já explicou, a questão do controle primário, controle secundário de frequência. Em seguida, eu vou trazer o nosso diagnóstico do sistema, observando aí todos os dados, né, que foram considerados no Plano Decenal 2027, falar um pouquinho sobre as práticas internacionais, novas tecnologias, o que a gente pode vislumbrar de tecnologia que possa suprir esses serviços ancilares e, por fim, as conclusões. Bom, como contexto atual, temos aqui os serviços hoje já disponíveis, né, já regulamentados pela Resolução 697, mais recentemente com a 822, e aqui eu diria que, como exceção, né, os únicos serviços ancilares que não têm remuneração seria o controle primário de frequência e o suporte de potência reativa. Isso porque, partindo do princípio que o nosso parque gerador ele já é naturalmente composto por geradores síncronos, né, unidades tradicionais, então, já de forma intrínseca, esses serviços já são supridos por esses parques. Então, não requerem nenhum tipo de remuneração adicional. Todos os demais serviços, controle secundário de frequência, suporte de potência reativa com unidade convertida para compensador síncrono, autorrestabelecimento ou sistemas especiais de proteção, requerem algum tipo de investimento adicional, tem algum custo operacional, então esses geradores, né, que disponibilizam esse serviço, eles têm alguma remuneração para prestar isso. Bom, o enfoque dessa apresentação vai ser mais na questão do controle primário de frequência e o controle secundário de frequência, que a gente entende, né, que é uma parte bastante sensível e importante para o desempenho adequado do sistema. No fim, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de unidades geradoras funcionando como compensadores síncronos. Bom, aqui só trazendo alguns conceitos, o Leonardo já falou, mas acho que vale a pena para a gente fixar bem a ideia. O controle primário ele é uma resposta imediata e autônoma das unidades geradoras sincronizadas, partindo do princípio que é um parque gerador com máquinas síncronas. E o controle secundário, que já é da ordem de minutos, né, ele é uma resposta das unidades controladas pelo controle automático de geração e pode também ser instruídas manualmente pelo operador do sistema, bem como também pode ser utilizado unidade de partida rápida visando restabelecer a frequência. Ou seja, dentro aqui desse tempo associado ao controle secundário, você pode ter partidas de novas unidades geradoras para poder auxiliar no controle secundário. E aqui um conceito bastante importante, que eu vou falar bastante ao longo da apresentação, é a questão da resposta de inércia, que ela tem muito a ver exatamente com a massa girante do sistema, que hoje, pelo nosso parque, ele ser predominantemente hidráulico, essa massa girante ela é grande, então a capacidade de armazenar energia cinética é grande, e essa resposta, que é a resposta inicial, né, devido a algum evento, esse evento ele é um desbalanço entre a carga e geração, e esse desbalanço ele provoca exatamente uma variação da frequência na rede. E o objetivo principal desses controles é restabelecer a frequência para condições seguras, evitando ou o corte de carga
ou o próprio colapso do sistema. Então, quanto mais massa girante, quanto mais inércia tiver o sistema, melhor essa resposta, que é da ordem aqui de até 5 segundos, mais ou menos. Então, você tendo muita inércia, essa frequência aqui ela tende a ter uma variação menor, e aí com essa variação menor, a resposta dos reguladores de velocidade, que é um pouquinho mais demorada, né, do que a resposta de inércia, ele pega o sistema numa condição suficiente para restabelecer a frequência para uma condição segura. Se esse desbalanço ele ainda estiver acontecendo por alguma razão, que pode ser um corte de uma unidade geradora ou até a mesma perda de uma interligação importante, essa frequência ela não volta para nominal. E aí que entra o controle secundário, que aí você, a partir dessas unidades sincronizadas, você consegue redespachar e trazer de volta a frequência para a condição nominal da rede. Bom, falei um pouco disso, questão do controle primário e secundário. Qual o efeito das renováveis sobre esses controles? O Leonardo também já falou um pouco, mas acho que vale a pena reforçar. Aqui eu trouxe os exemplos, né, as modelagens típicas das eólicas. Aqui é o modelo mais simples, é o modelo de gerador de indução, com velocidade fixa. Embora ele seja diretamente conectado na rede, ele é caracterizado por uma máquina, por um gerador de indução, que é uma máquina assíncrona. Então, a resposta de frequência desse tipo de máquina, ela não é igual à de um compensador síncrono. Então, a resposta de inércia, a gente pode afirmar que ela é diferente, né, das máquinas tradicionais. Com relação aos outros modelos, que aí já tem o uso de controles de eletrônica de potência, nesse caso, a ligação delas com a rede não é direta. Então, a resposta de frequência ela depende muito de uma atuação do controle. Então, se o controle não for preparado para dar esse tipo de resposta para a rede, esse tipo de modelo ele não tem sensibilidade com a frequência. Logo, ele não contribui nem com a inércia, nem com o controle primário do sistema. Bom, relacionado ao controle secundário, que aí já é mais da ordem do tempo de minutos, né? Aqui foi um estudo feito pelo ONS, inclusive foi a questão do dimensionamento da reserva operativa em função do efeito das renováveis, em função da variabilidade das renováveis que estão entrando no sistema. E aqui, no caso, aqui, as variações negativas e positivas para a região Nordeste. Considerando essa curva de permanência aqui, percebe-se que em 10% do tempo as variações podem ser iguais ou superiores aqui da ordem de 5% a 6% para o Nordeste. Considerando o Sul, onde os ventos são mais nervosos, essa variação ela ainda é maior. Então, uma pergunta que eu deixo aqui, né, que é um estudo que a gente precisa aprofundar lá no âmbito do planejamento, com o aumento da participação de renováveis de matriz, então há uma tendência de aumento dessa necessidade de reserva operativa. Então, a pergunta que fica, há disponibilidade no longo prazo? Isso a gente precisa avaliar com muito cuidado, porque a gente sabe que dentro do horizonte não se prevê a entrada de mais de grandes usinas hidrelétricas e que tradicionalmente são as usinas que participam, né, desse controle secundário, que são componentes da reserva operativa. Dado que essas usinas, elas não, de certa forma, elas não têm uma participação tão direta ou tão eficiente do questão do controle primário e secundário, uma pergunta que se faz, por que não é possível que essas usinas renováveis participem desses controles? Então, aqui é a visão dos diferentes stakeholders, né? Então, aqui na visão do regulador, a primeira pergunta se faz, há necessidade? Já não há recurso suficiente, ou seja, com o parque gerador existente, não há recurso suficiente que possa ser oferecido sem custo adicional? Eu preciso buscar esse recurso em outras fontes ou o que eu tenho já é suficiente? Na visão dos empreendedores de geração, sim, eles vão imaginar que sim, talvez seja possível, obviamente isso vai me trazer um custo adicional no meu projeto. Mas esse custo adicional, além desse custo adicional, também eu não teria uma perda de receita por uma operação ineficiente, ou também eu não poderia ter uma perda de vida útil do meu equipamento, dado que ele é submetido a maiores variações e questões de esforços mecânicos? É uma pergunta também dos empreendedores. Na visão do operador, planejador, eu coloco aqui os dois juntos, né? Seguindo até o conceito que o Leonardo falou, que o planejador ele tem que se colocar
na visão do operador também, né, para poder pensar na questão dos recursos e serviços ancilares, tá bom, esses recursos são benéficos para o sistema, mas as fontes renováveis podem dar uma resposta confiável, dado que existe a variabilidade e a própria incerteza também associada. Então, eu posso contar com esses recursos de forma confiável? É uma questão a ser respondida também. E, por fim, na visão dos fabricantes, os recursos podem ser instalados, né? Através de pesquisas, eles podem buscar tecnologias de controle que possam suprir isso, mas a pergunta que eles se fazem também, há demanda, mercado para isso? Eu vou investir em pesquisa, eu vou preparar meu processo de fabricação, construção, identificação de controles e tudo mais, se eu não tiver mercado ou demanda para isso? Então, ele precisa também ter essa visão para poder investir nessa questão associada aos recursos de controle primário e secundário para as renováveis. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão do controle automático de geração existente, né, para entender um pouquinho, né, eu já falei, mas só para reforçar um pouco o conceito também. Aqui é o mapa, né, com as usinas que participam hoje do controle secundário de frequência, do CAG. Tem uma receita, isso aqui é o valor de 2016, atualizado pelo IPCA. São 19 hidrelétricas com reservatório, que representam 26% do total. Uma potência instalada de 27 GB, que representa 17% do SIM em 2018. São usinas que têm uma média de idade relativamente alta, então são usinas mais antigas, então é uma questão também que tem que ser observada, que a própria questão de indisponibilidade para manutenção ou para modernização, isso ainda tende a reduzir ainda mais essa capacidade disponível. E para os próximos anos, como também já havia falado, a gente não tem uma previsão significativa, né, de implantação de novas usinas hidrelétricas, principalmente com capacidade de regulação, né, de reservatórios. São usinas com características mais de fio d'água e são usinas com baixa potência instalada, não são tão grandes quanto os últimos complexos que foram licitados e sem volume útil significativo. Então, mais um desafio aí para a gente pensar e avaliar como vai ser a questão do controle automático de geração no futuro. Aqui, só para ilustrar, né, são alguns exemplos de fatores que podem influenciar a capacidade de prestação de serviço. Ou seja, são restrições operativas que acontecem no dia a dia da operação. As diversas usinas que participam do COG, elas estão submetidas aos mais diversos tipos de restrições. Então, mais uma vez, a operação ela não tem todo o recurso 100% disponível todo o tempo. Sempre vai haver alguma questão, alguma restrição. Aqui também, para exemplificar, são as questões dos impactos, né, dos esforços mecânicos e dinâmicos submetidos às estruturas, né, às turbinas, justamente por conta dessa variabilidade maior do despacho de potência dessas usinas. Então, quanto mais elas forem submetidas a variações de despacho, mais esses efeitos se acentuam e mais a gente corre o risco de fadiga, danos e, com isso, maior indisponibilidade ainda dessas usinas para o controle. Então, fica como desafio aí para os projetos, né, futuros, é que essa questão da participação no CAG ela já seja prevista na fase de projeto, de concepção da usina, e que não, depois dela já entrar em operação, ela seja elencada ou escolhida para funcionar, para atribuir, né, para oferecer esse serviço à rede. E com isso, já nessa fase de projeto, você consegue otimizar, né, e fazer um projeto já aderente às necessidades que ela vai ser submetida. E também outra questão importante é a previsão da forma de operação, porque essa previsibilidade do quanto vai ser utilizado, ela também é importante. Um pouquinho sobre as práticas internacionais. Normalmente, né, geralmente, lá fora do Brasil, a prestação de serviço ela pode ser efetuada tanto por geradores quanto por cargas. Aqui nesse fórum a gente tem falado mais a questão dos geradores, mas a carga também pode participar dos serviços ancilares, que seria o consumidor, né, a carga, oferecer para que numa situação de um desbalanço, de um problema na rede, a sua carga possa ser desligada para contribuir com
com o efeito de controle de frequência. Então, isso também poderia ser entendido como serviço ancilar. Como é feita a contratação? O serviço costuma ser contratado via leilões, com periodicidade que aí depende do desenho de mercado local. No caso do Reino Unido, por exemplo, a contratação ocorre em base mensal, e no caso dos Estados Unidos, PJM, a contratação ela ocorre em base diária e intradiária, ou seja, ela está ali dentro do âmbito da operação. E como ocorre a remuneração? Boa parte é remunerada considerando duas variáveis. Primeiro, a disponibilização do recurso, ou seja, os investimentos são feitos, e a sua ativação, também elas são remuneradas pelo uso. Alguns exemplos, né, no mundo, no caso do Reino Unido, nos Estados Unidos e do Chile. Aqui é interessante porque, do ponto de vista de serviços ofertados, eles já são muito semelhantes ao que já são ofertados no Brasil e regulamentados. E eu acho que a grande questão que se coloca aqui é a forma de contratação desse serviço e a forma de remuneração. Se existe um mercado que consiga capturar de forma eficiente e otimizada esses recursos que estão disponíveis, os que possam vir a ser disponibilizados. E aí eu colocaria mais como uma provocação, né, e aí o Leonardo também já comentou um pouco sobre isso, é a questão da resposta rápida de frequência, que isso de fato a gente não tem como um serviço regulamentado, mas por que não pensar um serviço de inércia como um serviço ancilar? Agora, entrando aqui no diagnóstico, né, observando o horizonte do PDE 2027, até 2027 é previsto um acréscimo de renováveis, eólica mais solar, de 15 GB até o ano de 2027. Considerando que o nosso parque existente é da ordem de 15 a 16, então essa capacidade ela praticamente dobra até o final do horizonte decenal. E aqui, partindo desse mesmo número, é o percentual de participação de cada fonte na matriz, e aqui a gente vê realmente um decréscimo da participação das hidráulicas e um aumento, né, significativo da participação das renováveis. Aqui as PCHs e biomassa estão juntas aqui, mas quem alavanca mais essa participação, esse crescimento, são de fato as eólicas e solares, chegando a quase 30% de participação sobre a matriz. Aqui a nossa configuração, já prevista no horizonte do PDE 2027. A figura não fica muito clara, mas há um significativo aumento da nossa malha, né? Principalmente a malha de 500 kV, são essas linhas tracejadas, que há uma forte integração entre a região Nordeste e Sudeste. Isso já é fruto exatamente da entrada dessas fontes, né, eólicas e agora mais recentemente as solares na região Nordeste, predominantemente na região Nordeste. Isso fez com que a gente planejasse uma rede com maior capacidade de exportação desse subsistema para onde tem a maior concentração de carga. E aqui a gente, fazendo o nosso dever de casa, né, pensando também no conceito de redes flexíveis, e para você criar esse efeito portfólio, é exatamente esse conceito que a gente busca no nosso planejamento. É você criar uma rede bastante robusta e que ela consiga otimizar o uso dos recursos entre os diferentes submercados e que a rede, a transmissão, ela não seja um fator limitador para o uso, né, dos recursos. Aí a gente pode pensar das mais diversas formas. Pode ser para energia, pode ser para potência, pode ser para serviços ancilares, principalmente a questão dos controles primários e secundários. Bom, isso aqui trazendo os procedimentos de rede, né? Como é que estão hoje os requisitos para essas renováveis, e já há uma exigência mínima de participação dessas fontes, tanto para a parte de controle de tensão, quanto também para a inércia, que aqui é o conceito da inércia sintética. E aqui observando a questão da geração eólica. Elas participam do controle de tensão, elas têm uma faixa de operação dentro da frequência, e essa exigência aqui da inércia sintética ela já agrega alguma capacidade de inércia para o sistema, que é totalmente benéfico. E esse recurso ele foi colocado também de uma forma, uma visão de não desotimizar os projetos também existentes. Porque à medida que você aumenta esses requisitos mínimos, você aumenta o custo de implantação, você aumenta o custo dessas fontes. E, consequentemente, isso
impacta o custo da energia. Então, o grande desafio é você pensar, devo aumentar os requisitos mínimos ou eu devo pensar num mercado separado para que esse serviço possa ser prestado e dentro de um ambiente competitivo outras fontes ou outras tecnologias possam vir a participar. Então, essa também é uma questão que fica. E aqui é uma observação importante, né, que, embora tenha esses requisitos, isso não caracteriza necessariamente a participação dessas fontes na regulação primária ou secundária. Tá? Como é que estou de tempo? 10 minutos. Tá? Então, aqui é uma simulação elétrica, de desempenho dinâmico do sistema, observando a nossa configuração futura. Nós analisamos diversos cenários, eu trouxe aqui 3 cenários para apresentar que eles caracterizam bem essa questão do impacto das renováveis, inércia, controle primário e tudo mais. Bom, aqui na carga leve, por que carga leve? Porque é onde você tem o menor número de máquinas sincronizadas na rede, ou seja, menos inércia. No ano 2027, considerando aí o nosso horizonte máximo do PDE, e é uma situação onde tem uma máxima exportação do Norte, Nordeste e Sudeste. E um fator de penetração instantâneo, tá? Isso aqui no caso é instantâneo, onde as eólicas estão participando com 24% do despacho. Nesse evento, a gente tem uma perda de bipolo, que também é um evento de grande impacto, né, para o sistema, e associado a essa perda do bipolo tem a atuação do CEP, que também é um serviço ancilar, com corte de unidades geradoras em Belo Monte. Esse cenário ele tem como característica um despacho elevado de eólicas, ou seja, quanto mais participação de eólicas ou solares no despacho, significa que eu tenho menos capacidade de controle primário, secundário e inércia. Então, nessa situação, é uma exportação significativa, da ordem de 14 gigawatts, né? E o sistema ele se mostrou estável. Aqui é a curva de frequência, a resposta de frequência e perturbação. Todos os parâmetros atenderam os critérios, não houve nenhum tipo de violação. E aqui até é interessante observar que a frequência ela não voltou para a sua frequência nominal. Por quê? Porque aqui não está modelado CAG. Embora não esteja modelado CAG, esse desvio de frequência está em condições aceitáveis. Então, caso a gente fizesse essa modelagem, a gente observaria essa frequência sendo trazida de volta para o valor nominal. No caso da carga média, ainda no ano 2027, que é um cenário onde o sistema está muito carregado, as linhas de transmissão bastante carregadas, o sistema também é exposto ao risco de colapso, é uma situação onde tem a máxima importação do Nordeste. O que isso significa? Que o Nordeste ele é altamente dependente da interligação e não da sua fonte local. E numa situação dessa, ainda considerando a variabilidade eólica e solar, embora elas estejam já despachando no valor baixo, elas ainda podem ter uma variação para menos. E aí, numa situação dessa, o Nordeste ele ainda vai precisar importar mais da rede. E como o sistema se comporta numa situação dessa. E aqui, a gente mais uma vez também verificou que o sistema ele se comportou ainda de forma segura. Aqui é interessante que aqui a gente fez a modelagem do CAG, embora a atuação do CAG, como eu havia falado, ele é da ordem de minutos, mas aqui nesse caso, por simplificação da simulação, a gente colocou ele atuando da ordem de segundos, e essa curvinha aqui é a importação do Nordeste via interligação. E você vê esses degraus acontecendo até ele chegar aqui o seu valor máximo de importação, porém o sistema se mostrando estável nessa situação. O último exemplo aqui de simulação, aí já é um caso onde recentemente a gente tem conversado bastante até com o INS, né, no âmbito do PEL e do PAR, é um cenário que vem acontecendo, que é onde o Sudeste ele tem uma importação significativamente alta de todos os subsistemas, onde o Sul exporta para o Sudeste e o Norte e o Nordeste também exporta para o Sudeste. E aí o Sudeste, nesse caso aqui, ele está recebendo da ordem de 20 GB através de interligação. Isso significa que o seu despacho, as suas usinas que compõem o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, elas estão com despacho muito próximo do mínimo, se não estiverem no mínimo, estão muito próximo do mínimo. Então, na situação, a gente tem uma baixíssima inércia na região Sudeste e Centro-Oeste. E aqui também, nessa simulação, a gente fez uma perda de uma unidade de geração de Angra 1, uma geração significativa, e também, mais uma vez, tivemos uma resposta estável. Bom, então, como consideração para a questão do desempenho do sistema,
primeira questão, os estudos de desempenho dinâmico eles são uma importante ferramenta para a identificação de requisitos de inércia e controle primário. Então, tudo isso que a gente viu aqui, ele é muito associado a essa resposta de inércia e o controle primário, a atuação dos reguladores de velocidade. As simulações apontam para o sistema estável, mas aqui é importante ressaltar, a gente está considerando a configuração conforme planejada. A gente sabe que a operação, que o tempo real, ela nem sempre vai ser do jeito que foi planejado. A gente tem várias questões aqui associadas a atraso de linhas, atraso de unidades geradoras, tem a questão de indisponibilidade, linhas fora de operação, compensadores síncronos fora de operação. Então, embora a gente tenha, de fato, observado uma situação confortável, mas isso não significa que o curto prazo tenha. Ok, obrigado. E outro aspecto importante é que... perdi um pouquinho só por causa do tempo. Bom, deixa eu seguir aqui, daqui a pouco eu lembro. O sistema fortemente interligado, como já havia falado, né, tem a questão da flexibilidade e melhor utilização dos recursos disponíveis. E, relacionado ao controle secundário, estudos adicionais devem ser realizados para o adequado diagnóstico desses requisitos. Porque aí, essas simulações elas não têm mais essa questão do tempo na ordem de minutos, né? Aí envolve a questão de mensuramento de reserva operativa, aí é uma análise mais probabilística, menos determinística, e uma análise integrada geração-transmissão. Tá? A questão dos modelos, você aperfeiçoar cada vez mais os nossos modelos de planejamento. Então, vou avançar aqui um pouco na questão das tecnologias, mais rapidamente, para não invadir o tempo. O que se prega, até dentro do GT Modernização do Setor Elétrico, que é um GT coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com a participação de diversos agentes, tem um GT Inserção de Novas Tecnologias que prega, exatamente associado à questão dos serviços ancilares, o princípio da neutralidade, onde a gente não identifica, a gente não especifica a tecnologia, mas a gente aponta qual é a necessidade e o requisito do sistema. E aí, com isso, você pode criar um mercado para esses serviços, onde são ofertados pelos agentes as tecnologias que melhor atendam esses requisitos. E aí você pode criar um ambiente competitivo, né, e eficiente para a oferta desse serviço. É claro que essa questão ela tem interface com outros GTs, questão de lastro, energia, formação de preço, tudo mais, porque esses serviços também não podem competir com os demais serviços, principalmente serviços de energia. Então tem que haver uma co-otimização entre os serviços. Bom, aqui trazendo alguns exemplos, né, de diferentes tecnologias, aqui falando um pouco sobre armazenamento. O próprio armazenamento, você tem diversas disponibilidades, né, tecnológicas, e para cada tipo de aplicação, aqui pensando na ordem de tempo, da ordem de potência, ou no âmbito de geração, transmissão, ou como usuário final, você tem tem um portfólio de tecnologias que pode atender às diferentes necessidades. Aqui é uma tabelinha exemplificando aquela figura, então aqui você tem a questão associada à potência, energia, o tempo associado, o tipo de aplicação, se é para controle primário, secundário, se é para resposta de inércia sintética. Então, você tem essa gama aqui de diferentes possibilidades de armazenamento para atender os serviços. Aqui, observando a questão da bateria, também a mesma coisa. Dentro das baterias, você ainda pode, se for para atender potência, você vai mais para um tipo de bateria, se for para atender energia, você vai mais para outros tipos. Falar um pouco também sobre usinas reversíveis, né? Por que não? Porque também são potenciais aplicações aí para prestação de serviços ancilares. Elas têm a capacidade de armazenamento diário, semanal, mensal, sazonal. Tem vantagens similares às hidrelétricas convencionais com reservatório. Possuem flexibilidade, vida útil longa, né? E são também renováveis, né? Energia limpa. A vantagem é que elas podem ser construídas próximo ao centro de carga, tem menores reservatórios. Em alguns casos, pode ser, inclusive, até fora do curso d'água. Você pode fazer reservatórios artificiais, né, fora de um curso d'água. Dependendo ali das condições do relevo, você tem um ambiente propício, né,
para a implantação de uma usina reversível. Aqui é um estudo publicado pela EPE, observando só o estado do Rio de Janeiro, os locais promissores para a implantação de usinas hidrelétricas reversíveis, né? E aqui são os diferentes pontos. Então, só observando o estado do Rio de Janeiro, a gente já observa um potencial enorme. Então, imagina observando o Brasil inteiro. Aqui um outro exemplo de tecnologia com as reversíveis, que é um grupo ternário curto-circuito hidráulico, ou seja, aqui a grande vantagem desse sistema, aqui que é um sistema fechado, hidráulico, é que você pode atuar tanto como carga, partir de carga para geração, num instante de tempo muito curto, da ordem de 30 segundos, que aqui é uma composição entre a turbina, que gera, né, entre o gerador, e uma bomba hidráulica como carga, e dependendo da composição e da forma que você operar isso aqui, ela instantaneamente pode passar, quase que instantaneamente, né, pode passar de uma carga para uma geração. Então, isso aqui é um serviço interessante. Óbvio, o seu custo é bastante superior, né, superior às reversíveis tradicionais, mas se for identificado um requisito que precise, né, que demande essa variabilidade em menor tempo, é uma tecnologia também disponível. Por que não falar também das soluções híbridas, né, conjunto turbina gás bateria, um projeto piloto na Califórnia, que aqui é interessante, que ele permite reserva girante sem consumo de combustível. A turbina ela fica trabalhando em flutuação com a bateria, então você não tem o consumo de combustível, fora a questão da resposta rápida, que ela pode ser provida pelas baterias, e aí você reduz os esforços mecânicos da turbina. E aí, com isso, também você aumenta a vida útil dos equipamentos. Bom, outro aspecto também, que eu acho que vale a pena trazer essa provocação, é um estudo até relativamente antigo, que foi feito no âmbito da EPE, que é a instalação de novas unidades geradoras em postos existentes. São usinas que já têm lá os postos existentes e que são capazes de implantar novas máquinas, novas unidades geradoras. Do ponto de vista energético, a conclusão na época é que não era muito vantajoso. Mas hoje, quando a gente fala em potência, acréscimo de potência, inércia e controle primário, por que não revisitar esse estudo? Né? Porque é um grande potencial aí que a gente tem também e que, aparentemente, ela pode ser colocada num curto prazo. Outra questão também importante, que vale a pena também a gente revisitar, mas com outro olhar, é a questão das usinas geradoras operarem com compensadores síncronos. Até então, a gente pensa sempre para controle de tensão. Mas quando você detecta um requisito do sistema onde ele está fragilizado por falta de inércia, por que não pensar em sincronizar essas usinas, né, colocar para operarem com compensadores síncronos para fornecimento de inércia? É claro que a forma de remuneração ela passa a ser diferente. Ela não é mais remunerada pela tarifa de serviços ancilares, que é pela energia reativa que ela gera para o sistema. Ela teria que ser remunerada de outra forma. Mas também é um recurso interessante, disponível, e por que não pensar nesse recurso, principalmente para provimento de inércia. Por fim, as conclusões. A matriz elétrica brasileira ainda tem grande participação hidrelétrica, então, por conta disso, exatamente todas aquelas simulações que se mostraram estáveis, elas estão, na verdade, consumindo essa margem. Então, o fato de ser um sistema se mostrar estável não significa que a gente tenha que ficar parado. A gente precisa realmente aproveitar esse tempo para pensar em que tipo de serviço propiciar um mercado com sinais econômicos eficientes para que a gente, quando estiver de fato precisando, ou até mesmo numa situação inusitada da operação, a gente não ser pego de surpresa. Bom, então, tendo em vista exatamente o que eu falei, né, a questão da rede degradada, atraso de obra de transmissão, geração, elemento falha de operação, essa margem ela pode ser bastante reduzida, ou até mesmo não existir essa margem. Então, e outra questão também é a operação flexível das hidrelétricas, que ela vai se intensificar, né, com essa penetração das fontes variáveis e não controláveis, ela pode acelerar a deterioração dos equipamentos, com impactos na produção de energia. E a melhor identificação dos requisitos de reserva operativa pode nortear projetos com concepções construtivas mais adequadas, sendo importante a previsibilidade. Também a questão da neutralidade, na indicação da tecnologia, a gente não mais apontar como requisito uma determinada tecnologia, mas deixar um mercado
competitivo, né, com sinais econômicos, propicia essa entrada de novas tecnologias. E os serviços ancilares, por fim, né, podem ser uma importante fonte de receita para viabilizar empreendimentos. E esse mercado competitivo, para alguns desses serviços, obviamente, eles têm que ser co-otimizados, serviços de energia, porque não pode ter um movimento das fontes existentes, levarem os seus recursos para serviço ancilar e deixar para trás o recurso de energia. Então, tem que haver essa integração entre os mercados, e isso, de fato, pode ser uma solução vantajosa para o sistema. Então, agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Daniel. Bom, vamos dar início aos nossos debates aqui. Nós temos aproximadamente 30 minutos, temos uma série de perguntas que já chegaram aqui, provavelmente perguntas da plateia também. Vamos tentar atender, na medida do possível, a todas as perguntas. Então, como moderador, eu queria iniciar o debate, né, fazendo uma pergunta, uma provocação para vocês. Em função de tudo que vocês estudaram, avaliaram e que conhecem, na visão de vocês, pelo que vocês falaram, quais serviços vocês entendem que deveriam ser compulsórios, que os agentes deveriam prestar pela natureza da geração, e a gente está falando só pelo lado da oferta, e quais aqueles que vocês entendem que seriam objeto de um mercado competitivo, onde a gente poderia ter a competição por serviços ancilares. Como o Daniel falou, vários desses temas estão ligados a temas que estão sendo tratados no GT Modernização. Está ligado à lastro de energia, ao próprio critério de suprimento, já vinha sendo tratado na CP33. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês dois, qual é a visão que vocês têm em termos de evolução, considerando, inclusive, a prática que é adotada em experiência em outros países. Bom, a pergunta de $1 milhão. Eu acho, sim, primeiro, começando com regulação de tensão, eu acho que hoje nós temos a questão do síncrono, a possibilidade de um gerador convencional se transformar em síncrono para fornecer reativo ao controle de tensão. Eu acho que esse é um requisito que poderia ser revisto e aberto, não só a possibilidade de operação como compensador síncrono, mas fornecimento, abrir ele para fornecimento de reativos ou controle de tensão em instantes onde a fonte não está despachada. Então, trazer isso como um serviço, e aí pode competir por esse serviço tanto uma fonte convencional, quanto uma solar, quando não está produzindo, quanto uma eólica, quando não está produzindo, ou quanto qualquer outro equipamento que eu possa trazer ao sistema, por exemplo, uma bateria que eu possa usar para prover regulação de tensão. Então, esse é o primeiro que eu viria como generalizar o requisito, o serviço ancilar sobre a operação em modo compensador síncrono. O segundo que eu vejo desculpe, como uma possibilidade de novo serviço é inércia sintética, regulação rápida de frequência. Nós temos visto no estudo que estamos executando e finalizando em parceria com o EPE e a UNS, uma penetração cada vez maior das renováveis, uma inércia equivalente do sistema cada vez menor, e há indícios de que a regulação rápida de frequência talvez seja uma necessidade para o futuro. Então, também um serviço interessante a refletir para o longo prazo. Talvez não seja uma necessidade de curto prazo, mas no longo prazo, algo que faça muito sentido. E como serviço compulsório, eu diria que compulsório é tudo que aquilo, a característica intrínseca da unidade geradora. Por exemplo, uma unidade hidrelétrica, a questão de regulação de tensão, quando está em operação, produzindo energia, regulação de tensão, inércia, regulação primária, ela fornece de maneira natural. Então, para essas fontes, isso é obrigatório. E aí, em caso de necessidades adicionais, esgotou a capacidade das fontes convencionais, que podem fornecer isso como um produto indireto da sua geração, aí sim se pensar talvez em
contratação adicional, mas eu vejo isso como, se é um byproduct da fonte, ele já está disponível, a unidade está gerando, esses serviços já estão prontamente disponíveis, eu não vejo o porquê de uma remuneração adicional para esse tipo de serviço. Perfeito. Com relação a esse comentário do Leonardo, eu ratifico. Na verdade, a minha visão é que a questão entre o compulsório e você criar um serviço adicional remunerado é uma linha muito tênue. Então, a conta que tem que se fazer é o seguinte, é você observar aquela fonte ali disponível, quais são os recursos que ela naturalmente pode oferecer sem investimentos adicionais, ou que tenha, não necessariamente investimento, mas que tenha um impacto na sua operação, no seu custo operativo, questão de manutenção e vida útil, de forma que, se você identifique que aquele recurso pode ser usado sem esse custo adicional, ela de fato se torna compulsória. A partir do momento que você torna compulsório algum requisito que requeira algum investimento adicional, você está imputando um custo, talvez até na própria competição da contratação de novas fontes. Trazendo aqui o exemplo das eólicas solares. Se eu aumentar aqueles requisitos mínimos do procedimento de rede, eu simplesmente estou forçando para que esse empreendedor busque uma solução, e essa solução certamente vai refletir no custo. Será que esse custo adicional ele é maior do que o custo que eu teria contratando através do mercado de serviço? Então, acho que é sempre a conta que tem que ser feita para você identificar claramente como separar o que é compulsório e o que é serviço remunerado. Então, de uma forma geral, a resposta seria essa, e eu traria aqui como uma provocação e uma ideia a questão do serviço de inércia. Por que não pensar como um serviço ancilar adicional? Okay, obrigado. Vamos passar, então, algumas perguntas que a gente recebeu aqui. Cristiano Vieira, da ANEEL, pergunta para vocês. A prestação de serviços ancilares deveria ser indicada em conjunto com a necessidade de contratação de fontes variáveis de geração ou ser indicada depois da definição do resultado do leilão de energia? Como compatibilizar o planejamento indicativo da geração versus o resultado do leilão em termos de eventuais mudanças nos requisitos para a prestação de serviços ancilares? Daniel. Bom, acho que ainda está um pouco na linha do que eu respondi, né? Se você colocar a questão do serviço ancilar previamente à contratação do leilão, na verdade, o projeto ele já vai contemplar essa questão desse serviço adicional. Então, obviamente, isso vai entrar no custo. Quando você coloca o requisito de serviço ancilar pós-leilão, uma vez já contratado com aqueles requisitos previamente colocados, isso pode significar uma ineficiência, uma perda de receita para o empreendedor. Então, assim, o que eu coloco aqui como uma opinião, né, é que esse serviço ele tenha que ser previsto anteriormente à fase de contratação, para que isso se reflita naturalmente no custo e não traga ineficiência para o empreendedor, justamente para ele ter uma previsibilidade regulatória também, né, ele não seja pego de surpresa e seu empreendimento se torne ineficiente do ponto de vista econômico. A outra questão, não sei se poderia só repetir para... Tem uma questão importante que o Cristiano coloca, né? Os leilões, quer dizer, o planejamento é indicativo, né? Então ele não consegue acertar aquilo que vai ser o resultado do leilão, né? Então, como é que você pode compatibilizar o planejamento que é indicativo, feito pela EPE, com o resultado do leilão frente à mudança de requisitos e necessidades do sistema? Tá. Essa é uma questão muito delicada, né, e sensível, que é exatamente o desafio do planejamento da expansão da transmissão. É como você planejar a rede com tantas incertezas. A própria questão da incerteza das indicativas, né, que é a incerteza locacional, como é que você vai recomendar uma expansão da transmissão se você de fato não sabe onde vai ser a contratação dessa fonte? Hoje a gente trabalha com planejamento de forma prospectiva, onde a gente infere, através do próprio processo de cadastro e habilitação dos leilões, a gente já identifica e conversa também com empreendedores, né? A gente identifica onde estão esses potenciais e trabalha prospectivamente com isso. E aí, justamente, o conceito da rede flexível e mais robusta, para a gente tentar minimizar o arrependimento, ou seja, quanto mais malhada a rede, mais flexibilidade ela vai ter para receber essa oferta de energia em diferentes locais. É claro que isso pode trazer uma ineficiência de contratação, porque você pode trazer um superdimensionamento do sistema,
mas a gente está indo pelo lado da segurança. Então, também tudo depende qual o seu grau de aversão a risco, né? Então, é um desafio, e eu acredito que com o aprimoramento das ferramentas computacionais, planejamento integrado, geração e transmissão, a gente consiga capturar de uma forma mais clara e com uma maior previsibilidade essas questões do requisito no âmbito do planejamento. Obrigado. Daniel, você quer comentar? Bom, brevemente, eu acho que algo muito importante nesse sentido é trabalhar com mais cenários de sensibilidade. Então, para a gente poder já com antecedência prever, se isso não acontecer, se a minha realidade for um pouco diferente, qual a consequência. Nesse sentido, eu acho que o mais importante de tudo é ter um quadro regulatório e de mercado que seja o mais, que olhe o mais para o futuro possível, que seja o mais preparado para distintas condições futuras possíveis, para que, se eu precise fazer uma correção de rumo, contratar no curto prazo um novo serviço, implementar um novo serviço, isso do ponto de vista de regulação em mercado seja fácil de fazer e eu diria que no curto prazo, do ponto de vista tecnológico, também é mais simples fazer. Hoje em dia, por exemplo, se você precisa de um serviço de resposta rápida em frequência, através de uma bateria, por exemplo, é muito, talvez mais rápida a implementação do que de um projeto de um parque eólico ou um parque solar. Então, o desenvolvimento, a implementação desses projetos ocorre em escala de tempo muito curta. Então, se o arcabouço regulatório e de mercado está preparado para essas incertezas futuras, então a gente consegue correr atrás dessas soluções num curto prazo e corrigir o rumo quando o problema aparecer. Obrigado. Bom, vamos seguir aqui. Eu vou até perguntar aqui para a coordenação. As perguntas são só por aqui? Tá, porque já tem uma quantidade enorme aqui. Vamos passar aqui, depois a gente passa para a plateia. Leonardo, você comentou algumas experiências internacionais. Tem uma pergunta do Rafael Costa, da ANEEL. No caso do Texas e da Austrália, quais as tecnologias utilizadas no controle rápido primário de frequência? Como se deu a contratação dessa reserva, se foi através de um mercado de capacidade? Bom, não sou especialista na área de mercados, mas amanhã o meu colega Andreas vai falar um pouco a respeito como funciona, mas em termos de tecnologia, não há nada na Austrália, e também o Texas está seguindo o mesmo caminho de que a definição do serviço seja feita com base tecnológica. Há uma descrição do serviço, do que eu preciso, e os fornecedores são livres para dar a solução que eles tiverem para aquele serviço. Então, a Austrália partiu para, basicamente, a descrição: preciso de tanto de capacidade que responda em tanto tempo, com rampas de tal forma, e pouco me importa a tecnologia que implemente esse serviço. Então, a ideia e a tendência mundial é cada vez mais agnóstico do ponto de vista tecnológico e cada vez mais preciso na definição dos serviços que você precisa, até para não restringir a evolução tecnológica no mundo. E em relação à questão de mercado, eles foram, pelo menos as duas primeiras experiências na Austrália foram feitas através de contratação por leilão do serviço, dando o volume a ser contratado por um preço teto, com as características necessárias e aberto à competição, não importa qual tecnologia, tanto equipamento existente quanto novo equipamento que pudessem acessar aquele mercado. Mas amanhã, na apresentação da Andreas, ele vai falar um pouco como na Europa essa questão de novos serviços está sendo implementada do ponto de vista de contratação também. Obrigado, Leonardo. Então, vamos ver aqui na plateia. Alguma pergunta? Então, por favor. Tem microfone aí? Bom dia a todos. Paulo Quintão, ANS. A questão de serviço ancilar relativa ao controle de tensão das fontes renováveis, né? Essa coisa tem que ser pensada, e eu queria um comentário de vocês sobre esse assunto,
Porque vamos supor que seja contratada uma função tipo wind-free ou sun-free, né? Então, realmente, você vai ter um controle de tensão proporcionado por essas fontes, só que isso nunca pode ser comparado, por exemplo, a um desempenho de um controle de tensão proporcionado por um compensador síncrono, né, ou uma usina reversível, ou seja, a uma fonte convencional, né, que tenha campo girante, né. Então, isso, obviamente, tem que haver um preço associado a isso, né, porque com uma máquina síncrona convencional eu resolvo 3 problemas, na verdade, né, controle de tensão, inércia e potência de curto-circuito. Né? Então, como é que vocês pensam em fazer essa precificação diferenciando uma fonte convencional de uma fonte renovável, né? Dos GBTs de uma fonte renovável? Bom, para essa questão, eu acho que, de novo, não tanto falar por tipo de fonte, mas por tipo de serviço que você precisa. Talvez sejam, na parte de controle de tensão, não somente a necessidade de um serviço único, que seja basicamente controle de tensão, mas talvez serviços de controle de tensão com requisitos de desempenho distintos. Então, se eu preciso mais de um controle de tensão mais em regime permanente, algo mais lento, só para quase uma característica quase estática, onde essas fontes eólica e solar seriam adequadas para esse tipo de controle, elas sim poderiam competir naquilo. Agora, se eu preciso de um controle mais dinâmico, um controle rápido de tensão, com uma resposta transitória satisfatória, aí seria um outro tipo de serviço onde as máquinas síncronas são muito mais adequadas para esse tipo de resposta. Então, eu acho que a questão não seria nem tanto definir como se remunera cada tecnologia de tipos diferentes pelo que ela pode aportar, mas definir os serviços distintos, categoria regulação de tensão, com requisitos distintos e contratar aquilo que se precisa e remunerar para aquilo que está sendo fornecido. Então, eu não faria isso por tecnologia, mas talvez definisse distintas categorias de serviço de controle de tensão e aí deixar as tecnologias que são capazes de atender aqueles requisitos técnicos de competirem por aquele serviço. Não sei se é mais ou menos em linha com... Só pensando, só uma colocação final, né? É só pensando que, em geral, né, tanto as solares quanto as fotovoltaicas estão conectadas em trechos da rede, né, do sistema interligado, extremamente fracos, né? Então, você agregar curto-circuito e inércia naquele ponto é fundamental, né? Então, complementando aqui a resposta do Leonardo, na verdade, até sob a ótica do planejamento, o ideal é que a gente tenha claramente o custo de cada atributo por fonte. Você separar de forma muito clara o que é renovável me oferta em termos de energia, o que ela me oferta em termos de potência, inércia, controle de tensão e tudo mais. E a partir de fazer todo esse levantamento, você identificar de forma muito clara qual vai ser o grau de participação de cada fonte. Ou, outro caminho é você percorrer um mercado de contratação. E aí, quando você tem de forma, a identificação clara desses atributos, que na verdade isso requer toda uma análise de sistema, você tem que conhecer muito bem o seu sistema, você consegue fazer essa contratação adicional. E aí esse exemplo que você deu, tem eólica e solar entrando numa rede muito fraca. Então tá bom, essas fontes elas são muito competitivas do ponto de vista de custo, né, e fornecimento de energia. Mas eu preciso de um custo adicional de um serviço, muito provavelmente um compensador síncrono, né, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você divide por atributos e tem essa visão de custo de cada um deles, você consegue fazer um planejamento otimizado. E muitas das vezes você pode identificar que, dependendo da região, é melhor não colocar determinado tipo de fonte e partir para uma outra fonte. Porque aqueles custos que ela pode imputar, né, aqueles custos adicionais, eles podem ser, dentro de um contexto global, eles podem ser piores. Tá? Ainda em relação a essa questão, do ponto de vista de planejamento, eu acho que se esse for um problema sistêmico, se a gente identifica que essa característica de problema de regulação de tensão em uma determinada região do sistema é um problema sistêmico, aí talvez também pensar numa solução sistêmica para o problema e já na parte da rede investir num síncrono para que possibilite naquela região a integração massiva de renováveis. Então tem muito dessa questão de análise custo-benefício de diferentes alternativas já na fase de planejamento.
Nós temos tempo para mais uma pergunta. Temos uma série de perguntas que foram feitas aqui. Eu entendo que a coordenação depois vai encaminhar as perguntas aos palestrantes para que eles possam dar suas respostas. Eu vou ler somente mais uma aqui. Eu entendo também que quem está presente aqui no auditório pode conversar depois com os palestrantes, coffee break, então eu vou privilegiar uma pergunta daqui de pessoas que não estão aqui com a gente. João Alberto, da Universidade Federal Juiz de Fora. Em relação às colocações sobre o controle de tensão e a forma compulsória de participação de fontes, uma questão importante também não seria a localização das fontes de controle de tensão e suporte de potência reativa? Isso é atendido apenas pelas fontes com participação compulsória? Tá. Essa questão do controle de tensão, de forma até um pouco mais diferente dos outros serviços ancilares que eu comentei, controle primário e secundário, eles têm um impacto mais local, regional, do que sistêmico, o controle de tensão. Então, de fato, esse serviço ele tem que ser contratado de forma locacional. Então, o seu estudo, você identificou a necessidade de algum requisito adicional de controle, você não pode deixar um mercado aberto onde esse controle seja oferecido em diferentes pontos do sistema. Então, esse em específico, ele tem que ser ofertado, né, de forma locacional, tá, identificado de forma muito clara, né, e objetiva qual o ponto onde ele é necessário. E aí, mais uma vez, até um pouco do que o Leonardo falou, isso também pode ser uma identificação de uma necessidade sistêmica. Então, pode ser um estudo de planejamento de expansão da transmissão. Ele pode identificar esse ponto de fragilidade e recomendar um equipamento como obra de transmissão para ofertar esse recurso. Então, nem sempre esse recurso ele precisa ser ofertado como serviço ancilar. E um ponto de atenção do ponto de vista regulatório aqui é cuidar para não ter uma competição entre o que é obra de transmissão remunerado por uma RAP do que é um serviço ancilar de controle de tensão. Porque aí você pode ter muito problema de investimentos que foram feitos como investimentos de infraestrutura de transmissão, que são remunerados por sua RAP, e competindo com ele, em paralelo, a gente tem uma categoria de serviços ancilares para controle de tensão. Então, eu diria que o serviço ancilar para controle de tensão ele é algo muito mais para corrigir problemas de curto prazo que a gente não conseguiu ver na expansão de longo prazo. Mas a solução definitiva na regulação de tensão para problemas estruturais, eu acho que elas têm que vir como soluções estruturais da rede de transmissão. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo para continuar com as perguntas, teríamos horas aqui. Marcelo, para as regionais vai ser aberto alguma pergunta? Antônio, alô? Só um instantinho, Saulo. Dá tempo? Saulo, infelizmente a coordenação está informando aqui que nós já ultrapassamos o tempo. Eu peço desculpas, a paciência. De novo, vocês podem continuar remetendo perguntas aqui pelo sistema. Os nossos palestrantes estão disponíveis depois, porque senão a gente compromete o painel que vem na sequência. Tá, Saulo? Peço a compreensão, ao tempo que eu agradeço aos palestrantes pela excelente apresentação, e peço uma salva de palmas para eles. Bom, pessoal, agora nós temos um pequeníssimo intervalo de café. O café aqui no escritório central está aqui na salinha do lado. Peço que a gente volte exatamente em 10 minutos, ou seja, às 11h10 a gente recomeça, porque nós já estamos aqui 10 minutos atrasados, ok? Obrigado.